Olá, eu sou Adilson da Cruz Ferreira, mais conhecido como Adilson Cruz. É um prazer estar com você aqui no SERV. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Permita-me apresentar melhor. Deus me deu o privilégio de conhecer um pouco da natureza humana. Sou formado em teologia, psicologia e também em saúde natural e preventiva. Todas essas formações pelo UNASP. Hoje nós vamos partilhar um pouco com vocês sugestões, algumas ideias que com certeza podem ser ampliadas, melhoradas a respeito de como servir a comunidade através da criação de um centro de atendimento comunitário. Convido você para acompanhar aqui. Nós vamos, antes das dicas práticas, colocar esta proposta dentro do nosso contexto atual. Depois que a pandemia chegou, com certeza o novo normal trouxe a necessidade de ajustes, de mudanças e de adaptações a esta nova realidade. A história nos revela que as outras grandes crises mundiais, as grandes pandemias que ocorreram na história da humanidade, também foram oportunidades de crescimento, de mudança, oportunidades que, de outra forma, demoraria muito mais tempo para se apresentarem. Por exemplo, nós podemos observar a história do judaísmo, do cristianismo, a reforma protestante, o próprio adventismo. Todos esses grandes movimentos, eles tiveram como contexto pragas, pandemias, epidemias, e você pode observar que houve o nascimento desses movimentos, ou a expansão, ou o crescimento, ou o fortalecimento. E no nosso caso, nós que vivemos, segundo as profecias, nos últimos dias da história deste mundo, no tempo do fim, o reino de Deus também será estabelecido após a vitória final sobre as pragas. Portanto, pandemia também é uma oportunidade de expandir o reino de Deus. Tudo precisa começar com oração. Não só a criação de um centro de atendimento à comunidade, mas você sabe, tudo que formos fazer para Deus precisa ser com muita oração. E esta é a orientação da escritora Ellen White no livro Ministério do Médico Urbano. Ela diz: grupos devem reunir-se para pedir a Deus auxílio especial, sabedoria celestial, para que o povo de Deus saiba como planejar, orientar e executar a obra. Então, orar, mas não orar sozinho. Como Daniel, buscou amigos de oração para que Deus pudesse ajudá-los a saber o que não se sabia o que fazer. Poderíamos chamar de Ministério da Bondade este trabalho de amor, de servir aqueles que mais precisam, especialmente aqueles que estão próximos da sua igreja, da sua comunidade. O Ministério da Bondade é algo extraordinário. Há controvérsias quanto ao autor desta frase, mas ela é extraordinária. É dito que a bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e que o cego consegue ler. Que maravilha, né? É uma linguagem que todo mundo vai compreender. E, novamente, a escritora Ellen White, ela diz que se fôssemos mais corteses, gentis e bondosos, haveria o quê? 100 conversões, onde hoje há uma. Então, a bondade não é um fim em si mesmo. A bondade tem como propósito ajudar as pessoas a encontrarem um bem maior, que é o conhecimento do plano da salvação, o plano de Deus para a vida dela. Existe um projeto maravilhoso, que você conhece bem, de autoria do pastor Jair Miranda, que é o Meu Talento, Meu Ministério. E esta é a base da proposta
para que se crie atendimentos na sua igreja ou no local que você escolheu para servir a comunidade, não atendendo apenas a igreja, mas através da igreja atendendo a comunidade. Você vai observar que isso está relacionado a uma grande promessa de Deus. Ellen White também diz que o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser o quê? Cooperador de Deus. E é interessante que para você se envolver na missão, para você ser um cooperador de Deus, para você dedicar o seu talento, o seu dom para abençoar as pessoas, é preciso uma vida de consagração, ligada a Deus. E ela ainda diz que quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá este fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Amém? Mas olha, existe aqui uma condição, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Então, criar um centro de atendimento à comunidade é uma forma de você contribuir para a sua igreja poder se envolver mais na missão, de mais pessoas estarem fazendo o que gostam de fazer, o que sabem fazer, para não só levar uma melhor qualidade de vida, não só ajudar as pessoas nas suas necessidades físicas, emocionais, mas principalmente para que, usando o método de Jesus, essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer o plano da salvação. Os pobres, enquanto vivemos este mundo de pecado, eles estarão presentes. E a escritura Ellen White ainda diz que na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que sempre tenhamos quem? Os pobres conosco, a fim de que sejam no coração humano um constante exercício dos atributos do amor e da misericórdia. Nós sabemos que pobres não são apenas as pessoas que têm limitação ou necessidade material e financeira. Hoje tem os pobres emocionais, os pobres espirituais, talvez mais do que em qualquer outro tempo. Eles também precisam de serem apoiados e ajudados. Nesta época de pandemia, é impressionante que jornais têm anunciado, mídias têm divulgado, que está crescendo o voluntariado. Esta é outra bênção de você ter um centro de atendimento à comunidade, porque além de atender a comunidade, você vai criar uma estrutura para dar oportunidade aos amigos da igreja para que participem também deste ministério de amor e de bondade. E isso está em alta, nos nossos dias. Nosso maior exemplo do serve, do servir, é Jesus. Este é o meu verso preferido da Bíblia, meu verso predileto. Marcos diz, capítulo 10, verso 45, que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo no servir, no abençoar a comunidade, todas as pessoas, sem distinção, sem acepção alguma. E o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino, pela pregação, pela cura, como diz Mateus, capítulo 9, verso 35. O método de Jesus precisa ser o seu e o meu método. Jesus começava tudo com oração, ele se misturava então com as pessoas, ele identificava as necessidades específicas de cada pessoa, atendia a estas necessidades, então ele dizia, segue-me, que é o discipulado. Que maravilha, podemos fazer o mesmo. No livro Caminho a Cristo, a autora Ellen White diz que a nossa vida deve ser igual a de Jesus, e dividia o seu tempo entre o monte da comunhão, da oração, e o convívio das multidões. Então, uma vida de consagração, de crescimento espiritual, mas o outro lado, uma vida de ação, uma vida de amor prático, É assim que acontecia com as pessoas que eram tocadas, que eram restauradas, que eram abençoadas por Jesus.
Lembra da história da sogra de Pedro? Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E qual foi a resposta dela? Quando foi tocada por Jesus, quando foi levantada por Jesus, quando foi restaurada por Cristo. Diz a Bíblia que ela se levantou e passou a servi-lo. Passou a servir Jesus, passou a servir ao próximo. Rick Warren, ele diz que um coração salvo é um coração que deseja servir. Eu gosto muito de lembrar que nós somos abençoados para abençoar. Foi isso que Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar você. Seja uma bênção. Através de você, o mundo inteiro será abençoado. E hoje não é diferente. Você e eu, pela graça de Deus, somos salvos para servir. Somos abençoados para abençoar. E criar um centro de atendimento para a comunidade é uma forma maravilhosa, é uma forma que nos traz muita gratificação, realização, e é possível, não sozinho, mas unido a outros que têm o mesmo propósito de servir com a bênção de Deus. Mateus 25, ele é precedido do capítulo que fala sobre os sinais da volta de Jesus. Depois de Jesus mencionar as coisas que ocorreriam, com dupla aplicação lá em Jerusalém e também para sua volta, Jesus começa a contar parábolas e dar ensinamentos relacionados ao preparo para a sua vinda. E é muito impressionante você identificar várias dicas ou sugestões de atendimentos à comunidade, várias necessidades que Jesus identifica e que a igreja deveria atender, como, por exemplo, a questão da alimentação para quem tem fome, a questão da água para quem tem sede, ou seja, propor satisfação às necessidades fisiológicas, atender aos estrangeiros, as pessoas que têm necessidades como agasalho, e olha, na época do frio, do inverno, como isso é importante, atender aqueles que estão enfermos, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, visitando os doentes, os presos. Então, percebam quantas ações aqui são propostas, portas, que se abrem aqui para que a igreja possa atuar fora da igreja. E este mesmo capítulo menciona que estas ações foram feitas pelos que serão salvos de forma desinteressada. Tanto que quando Jesus diz, olha, muito bem, vocês fizeram isso para mim, o que eles vão dizer? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E o que Jesus irá dizer? Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui a gente observa que eles fizeram sem intenção de mérito para a salvação. Fizeram por amor, por gratidão, nem lembravam que tinham feito para Jesus. Fizeram realmente de forma desinteressada, incondicional. Eu também gosto de pensar nos anjos como um modelo de motivação para o envolvimento nas ações da comunidade. Hebreus nos revela, capítulo 1, verso 14, que os anjos são seres criados por Deus com o propósito de servir e participar do plano da salvação daqueles que não conhecem o Evangelho eterno. Aqui eles são chamados de espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E com base neste propósito, da existência dos anjos, nós podemos relacionar aos anjos que aparecem em Apocalipse 14, e tem a ver com o movimento profético. São mensageiros que trariam em tempo profético uma mensagem profética, não só teórica, mas que seria vivida por aqueles que seriam os remanescentes, que viveriam no final da história deste mundo. E estes anjos representam você e a mim, que conhecemos o Evangelho eterno, que temos a verdade presente. E
Com base nesta ideia, né, de que cada membro da igreja é como um anjo aos olhos de Deus que tem a missão de servir, de pregar o evangelho, mas também de ajudar as pessoas em todas as suas necessidades, nós propomos o AMAI. E você pode dar o nome que você desejar. Se quiser prestar esse nome, fique à vontade. Você pode criar o seu nome para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu distrito. O AMAI, ele significa Anjos dos Ministérios do Amor Incondicional, porém intencional. A ideia é a seguinte, que cada pessoa, seja membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou de outra denominação, ou que não pertença a nenhuma denominação religiosa, mas que tem um coração que deseja ajudar o próximo, pode participar do AMAI, pode participar desse atendimento à comunidade de maneira estruturada e organizada. Quando tivemos o privilégio de trabalhar na cidade de Santa Bárbara do Oeste, ali no distrito, então foi feita uma estrutura, tanto na parte, vamos dizer assim, física, né, como também na parte virtual. Havia já antes nós estávamos em Americana, e lá algumas ações também já haviam sido configuradas, e em Santa Bárbara tomou um corpo melhor, tomou uma forma melhor. Bom, o que na prática foi e é o AMAI? Nesta época, nós entendíamos que era necessário organizar conforme os dons e os talentos. E também através de regiões geográficas, né, pelo Geofúsio, que é uma ferramenta incrível para você identificar as necessidades sociais, econômicas, enfim, ter o retrato de cada quadra da sua região, né, do seu bairro ou da sua cidade. É uma ferramenta incrível. Então foram identificadas essas necessidades e duplas foram formadas, cada dupla tem do seu território. E essas pessoas iam a campo e traziam resultado de pesquisas para que, com base em informações concretas, tanto pelo IBGE, Geofúsio, como também pesquisa de campo, pudesse se identificar as reais necessidades da região e, então, as ações sociais começavam a tomar forma, planejamento e execução. Eu vou deixar aqui algumas ideias, sugestões. São simples, mas eu espero que possa contribuir para você ampliar, para você melhorar aí onde você deseja servir. Bom, então são ministérios que são ações permanentes. Projetos já têm início, meio e fim, são a médio e curto prazo, ou longo prazo, mas projetos podem se transformar em ministérios. E ações que são pontuais, pode ser um evento, um dia, ou final de semana, ou mesmo aí uma semana. Então, sugestões para atendermos a comunidade. Pensando que cada indivíduo, cada pessoa é como um anjo, conforme a sua habilidade, o seu talento, podemos organizar em grupos de ações. Por exemplo, existem os anjos das ações sociais, os anjos da saúde, os anjos do ensino, do desenvolvimento, da mídia, do apoio, e você pode, conforme a necessidade da sua região, do seu local, da sua igreja, ver que tipo de anjos, ou se desejar dar outro nome, de pessoas que estarão atuando na prática para servir a comunidade. No caso das ações sociais, nós temos hoje um grande movimento em quase todos os lugares, Eles buscam atender os moradores de rua, levando alimento, agasalho, procurando ajudar as pessoas com cestas básicas, com medicamento. É um trabalho que normalmente se faz na maioria da antiga Dorcas, hoje conhecida como ASA, Ação Solidária Adventista. Bom, algumas ações se tornaram um pouco mais estruturadas.
nasceu no coração de um menino chamado Paulinho, que tem o nome do pai, Paulo, né? Paulo Souza. E eles, com a família, com a ajuda da família, amigos se uniram, criaram o projeto Corações Aquecidos. Isso antes de eu chegar em Santa Bárbara do Oeste. Já funcionava, era uma maravilha, e foi o carro-chefe para que outras ações fossem surgindo, para até atender, ampliar melhor o atendimento do que os Corações Aquecidos faziam. E aí foram se formando, né, várias ações, e foi nascendo um centro de atendimento meio que naturalmente. Então você pode começar algo grande, mas você pode começar também de uma simples ação como foi esta, e ela vai amadurecendo, estruturando, crescendo, e pode trazer outras ações até realmente ter um centro de atendimento bem mais complexo, com mais atendimento. Então, como é que os irmãos da Igreja do Vila Molon fizeram lá em Santa Bárbara do Oeste? Eles iam até onde estavam os moradores de rua de forma sistemática. Levavam sopa, levavam uma bebida quente, né, um sanduíche. Isso foi por um bom tempo, até conquistar a confiança deles e começaram a transportá-los de onde estavam até a igreja. Lá na igreja eles tomavam banho, eles tomavam refeição. E você pode observar aqui na foto que o ambiente ali não era ideal, é apertado, né, não tinha uma estrutura ideal, mas eles faziam o melhor. E chegou o momento que a igreja tinha uma reserva no caixa e tinha que escolher entre melhorar a aparência, a estética da igreja ou investir para atender melhor a estes queridos que estavam ali nos projetos. E eles não tiveram dúvidas, até porque voluntários começaram a se oferecer, né, a somar com as cozinheiras. Então, nós temos aqui na foto uma farmacêutica, temos esta de verde, uma assistente social, o Semara, o Dr. Paulo atendendo como dentista, um grupo de meninas, né, que não pertencem à igreja, mas ali tratando a estética, né, dos que iam no projeto, e assim, aos pouquinhos, foi crescendo. E quando chegou a hora de investir, não houve dúvidas, né, que nós temos crianças, não só dos moradores de rua, mas de famílias em risco, e de famílias da igreja também que iam para apoiar, e havia um atendimento para as crianças também. Então, aqui vocês podem ver o investimento, né, uma cozinha muito boa foi feita, um lindo auditório, e aqui várias ações foram realizadas. Nós vamos apresentar algumas, outras nem estão na lista aqui, mas realmente ele se tornou um centro de atendimento na época, a comunidade de muita relevância. Outra área é a área da saúde. Então, nós temos os anjos da saúde. E olha, se há uma época que a gente precisa, né, de ter um estilo de vida saudável, para prevenir, né, para ter uma imunidade melhor, é a nossa época. Então, é um tempo muito oportuno para os anjos da saúde entrarem em ação. Nós entendemos que é preciso preparo em todas as áreas, mas essa é uma área muito delicada. Diz o livro Evangelismo, através de Ellen White, que um ministro, entenda que você pode não ter formação em teologia, mas aos olhos de Deus você também é um ministro, é uma pessoa, uma mulher, um homem, que tem a bênção de partilhar o evangelho. E a autora diz que esta pessoa será duplamente bem-sucedida em seu trabalho caso saiba tratar doenças, especialmente a questão da prevenção. Quando chegamos em Americana, nós procuramos trabalhar essa ideia do preparo para atuar como anjo da saúde. Então, foram 10 segundas-feiras ministradas por 2 médicos muito queridos, o Dr. Henrique Marques, o Dr. Bernardo, e eles trabalharam os 8 remédios ou as 8 leis de saúde. Gente, foi incrível. Aqui você pode ver em plena segunda-feira, a igreja, né, uma igreja muito grande, mas lotadinha, e trabalharam a filosofia adventista de saúde, né, a questão da salvação pela graça, para que as pessoas tivessem uma visão equilibrada e correta a respeito da saúde. E depois
fomos à prática, né? As feiras de saúde, elas são muito conhecidas, mas a gente tem observado que quando a feira da saúde é feita, e especialmente naquele módulo final, já se oferece as propostas que o Centro de Atendimento à Comunidade já tem preparado, existe uma continuação com mais qualidade. E, normalmente, por exemplo, projetos relacionados ao apoio, né, ajuda para as pessoas deixarem de fumar, então, ali na feira você identifica quem são os fumantes, quem tem problemas relacionados a diabetes, né, hipertensão e assim por diante. E eu percebi que quando você certifica, né, seja um curso rápido, um curso mais médio, longo prazo, aquilo fica a marca, né, da igreja, do projeto, e as pessoas apreciam. Normalmente a gente faz uma festa, né, tem ali um momento espiritual, muito gostoso. Então aqui um dos cursos Como Deixar de Fumar, e também após a feira, normalmente se inaugura, como sugestão, né, os cursos de culinária saudável, né, que o pessoal que quer ter uma alimentação melhor. Interessante que a palestrante, nesse caso, ela não é membro da Igreja Adventista, né, a família mas é uma nutricionista, bem preparada, e eles vêm com alegria, sem nenhum custo, né, e é uma bênção para quem ouve e para a pessoa que vai se aproximando também, podendo servir, podendo ajudar. Talvez um dos maiores desafios, ao meu ver, sejam os anjos do desenvolvimento, porque já é um desafio, né, você dá o pão, dá o peixe, mas ensinar a pescar e a fazer o pão é o ideal. Isso não exclui a necessidade das ações assistencialistas, mas eu creio que não podem ser um fim em si mesmo. Elas existem, sempre vão existir, mas elas podem ser uma ponte para levar para o desenvolvimento. Então, quem seriam os anjos do desenvolvimento? Por exemplo, nós temos muitas opções, né, para ajudar as pessoas a adquirirem um plano B na sua profissão, aqueles que não têm uma profissão, para gerar renda, né, para eles terem autonomia, saírem lá, né, de pedintes, que acaba criando ali um comodismo, para poderem ter a sua renda própria, ter uma melhor autoestima. Aqui nós temos um grupo de pessoas que fizeram um curso de elétrica, foi na divisa entre Americana e Santa Bárbara. Então, antes da prática, que vocês podem ver aqui, havia a teoria sobre a matéria do dia, né, ou da noite, e entre uma parte e outra, a parte espiritual, no caso o pastor Luiz Gonçalves, trazendo ali no telão a mensagem bíblica para eles. Aqui nós tivemos uma boa formatura. Esse curso de elétrica tem sido muito bom, nós temos na parte prática os painéis, né, engenheiros, como é o caso aqui do Dr. Eric, que tem nos ajudado, embora seja de outra área de engenharia, mas todo o material em PowerPoint, em Word, inclusive está à disposição para quem tiver interesse nesses materiais. Eles foram idealizados pelo Dr. Marcos, que infelizmente faleceu, é um engenheiro de Sorocaba, que criou esse projeto e realmente foi e está sendo um sucesso. Outro projeto que ajuda a gerar renda, desenvolver as pessoas, é na área da padaria e confeitaria. Muitos conhecem o pastor Jimmy, né? Ele está ao lado do professor Dair, que é amigo da igreja, e o curso que ele oferece nessa área tem um custo razoável, né? São mais de R$1.000 por pessoa que ele cobra. E quando ele viu a estrutura, a proposta, ele fez gratuitamente. Então, nós tivemos, esse foi o dia da formatura, né, depois de cerca de 20 encontros, tivemos aqui os formandos, foram mais de 50 formandos e formandas, né, aqui, olha, em plena segunda-feira, as pessoas que estavam lá com seus familiares, né, muitos nunca receberam certificado, então é muito gostoso, muito gratificante. Inclusive, um dos alunos abriu a sua própria padaria, que não foi uma grande padaria, mas já estava lá com seu estabelecimento, né, foi muito, muito gostoso.
Esse projeto veio também, que é onde estamos atualmente, em Sumaré, através do nosso querido professor Renato, que vinha de Cosmópolis, né, gratuitamente oferecer ali as aulas, e muita gente começou a gerar renda. Outro projeto que deu certo, de cabeleireiro, ou ensinar o corte, né, tanto masculino quanto feminino, que o nosso professor Davi, que sempre antes de dar a aula, abria a Bíblia, orava com os alunos, muito bom. Outra linha, né, de ação são os anjos do ensino. Aqui é um leque extraordinário também, né? Aqui eu não tenho a foto, mas um projeto muito legal foi um projeto de preparo de alunos para o Enem. Então, nós queremos adaptar esse projeto, abrindo também para quem quer se preparar para vestibular e concursos públicos, ou concursos de forma geral, né? Então, aqui são os professores, né, da igreja, os professores amigos da igreja, tem muita gente, assim, bem preparada, pode dar dicas na área de redação, enfim, foi um sucesso. A doutoranda Bruna, né, nos ajudou nesse projeto. Também nós temos aqui na nossa região o pastor e professor Raimundo Nonato, ele tem um curso fantástico de memorização, estava tudo certinho, mas nós temos uma equipe executiva, né, dos projetos, e eles entenderam que era melhor fazer presencial. Quando estava tudo certo, aí entrou a pandemia, e, né, a outra onda da pandemia, na verdade, aí nós tivemos que dar uma pausa, mas queremos retomar esse curso muito interessante também. São projetos, né, ligados à área do ensino, e são alguns mais pontuais, mais breves. Falando dos estrangeiros, deu muito certo na região que havia muitos haitianos, então eles deram a proposta de ajudar ensinando o francês, que eles têm facilidade, né, em dialetos e outras línguas, especialmente o francês, e ali havia a professora Jennifer ensinando o português para eles, e é incrível como eles pegam rápido. E há regiões que têm muito boliviano, muitos hispanos, então, conforme a região, pode ser feito esse projeto das línguas, né? Aqui nós temos já encaminhado o inglês, o espanhol também para começar em breve. Bom, aqui estão duas professoras, vejam, pouquinhos alunos ali tendo aulas de reforço, né? Está para começar por aqui também as aulas de reforço. Dentro do ensino tem a área musical, as pessoas aqui aprendendo tanto crianças quanto mais adultos, né? Flauta. Na nossa região, o ano passado deu muito certo, mesmo na pandemia ali, aulas de violão para adultos e para juvenis e adolescentes. E teve um dia, né, esse professor aí, ele é incrível, né, ele desenvolveu um método, ele consegue ensinar para vários, ele tinha um grupo de quase 20 ao mesmo tempo, um ajudando o outro, quem sabe mais, é muito gostoso, sabe? E tá meio escurinho assim, porque nessa noite havia 2 projetos ao mesmo tempo, porque estava sendo feita uma programação na igreja, e teve que mudar ali o dia do curso nesta aula, né? E a igreja fica dinâmica, sabe, aberta o dia todo, praticamente, quase todos os dias da semana, e à noite com uma parte mais espiritual, então, assim, é muito gratificante. Aqui os adolescentes, né, minha filhinha dando aula para eles, e a minha esposa para a parte mais de piano e teclado. E aí você vai gerando, né, também bênçãos para a igreja local. Então, isso trabalha com a autoestima das pessoas, é muito bom. No final dos módulos, dos projetos, a sugestão que a equipe executiva deu é que nós certificássemos as pessoas conforme o curso que elas fizeram, e no certificado está contemplado, né, está nomeado o que a pessoa pôde aprender, e a quantidade de horas, a média de 20, 25 horas aulas. Então, a pessoa fica com esse belo certificado, a gente convida autoridades, né, uma cerimônia, a pandemia trouxe uma limitação, mas o próprio pessoal fez ali um capelo, né, ó, você vem de camisa branca e calça preta, ou uma blusa branca, uma saia ou vestido, então foi muito interessante.
Bom, além dessas sugestões, nós temos os ministérios de apoio, né, como sugestão, por exemplo, os anjos da mídia, e como eles são importantes e necessários nos tempos que vivemos, né? Através da mídia, esse pessoal ele prepara a divulgação, os posts, os forms que são utilizados na hora da inscrição, para ser uma coisa assim mais organizada, e você ter também os dados das pessoas para futuros convites, né, para você ter um controle ali com a permissão da pessoa. Nem todos os projetos a gente consegue gravar, mas teve alguns que foram gravados, uma boa parte deles, para que quando o aluno faltasse, ele pudesse, faltasse por motivo justo, pudesse repor esta aula através das gravações. Também as fotos, né, e as mídias sociais sendo também multiplicando não só a divulgação, como o conteúdo dos projetos também pelo Facebook e YouTube principalmente. Outro ministério de apoio que você pode depois buscar mais informações se ainda não tem na sua região é o Motoclube Adventista. Olha, eles são uma bênção. Tem gente que, né, curte, como dizem os jovens, né, moto e tal, então vamos usar esse gosto para o bem. E eles são muito organizados, tipo os desbravadores da Igreja Adventista, né, tem um escudamento, uma cerimônia que eles recebem ali o colete personalizado, sabe? E as ações deles são de um apoio incrível. Por exemplo, eles podem visitar autoridades, bombeiros, né, aqui está uma foto deles orando no Dia dos Bombeiros, entregando literatura, fazendo parceria com a Polícia Militar. Quando é aniversário, por exemplo, o dia do motociclista, eles fazem as blitzes, né, e o pessoal até gela quando vê parando assim, não, mas eles entregam ali um presente, né, uma orientação de direção defensiva, ora com os motociclistas, é um negócio muito legal, e aí já convida, né, para as ações do centro comunitário, centro de atendimento à comunidade. Então, vocês percebam que é tudo integrado, né, a proposta. Então, as ações sociais, elas podem estar tendo os desbravadores e aventureiros como aliados, que esses podem trazer os seus pais, e eles mesmos podem receber muito benefício dos projetos. Nós temos os Calebs, né, que é uma ênfase mais nos jovens, Caleb de Lenço, que são os desbravadores, e os que não são desbravadores podem participar. O projeto Amigos de Oração, que aqui na nossa região é muito forte. Inclusive, quando a gente faz a inscrição através do Forms, a última pergunta é a seguinte: você permite que alguém da nossa equipe ore por você? Gente, 99% coloca sim. E isso é uma informação importante, porque depois, né, as duplas missionárias, a equipe entra em contato para confirmar com a pessoa, né, que ela estará na lista de oração, e se ela tem algum motivo, e se ela permite uma visita, se ela deseja conhecer mais da Bíblia, tudo isso no momento certo, né, conforme a abertura que a pessoa for dando. Tem sido muito interessante também. Além de todos esses tipos de anjos, né, de habilidades e talentos, nós temos aqui vários projetos que estão aguardando a pandemia permitir que entrem em ação novamente, né, e alguns que no futuro próximo sonhamos em implantar, e você pode criar aí a sua lista, né, melhorar e ampliar. Por exemplo, Som e Mídia já aconteceu, podemos retomar. Cuidadores de Idosos é um projeto que já está elaborado, creemos que vai ser um grande sucesso. De mecânica, já temos um professor voluntário aí que vai nos ajudar, dicas práticas, vai ser muito legal. Culinária saudável também, já está organizadinho, inglês, alfabetização de adultos é uma coisa assim que vai dar muito certo aqui, línguas, né, além do inglês e do espanhol, Libras, né, informática, ginástica e movimento para idosos, deu muito certo já em outros lugares. Então, veja quanta coisa pode ser feita. Não dá para fazer tudo de uma vez, e às vezes, e pode ser que algumas destas ideias sejam muito boas, mas não dê certo aí na sua realidade. E pode ser que você tenha aí uma ideia que não está aqui
né? Então, seria até legal que a gente pudesse compartilhar para que tudo isso possa melhorar. As ações de atendimento à comunidade não podem ser um fim em si mesmo, né? A palavra precisa estar presente porque há pessoas, instituições que fazem muito melhor do que nós fazemos ou poderíamos fazer. Porém, o nosso diferencial precisa ser a espiritualidade, a palavra de Deus. Então, assim, de uma forma amorosa, amiga, né, sem imposição, sem ser uma condição, mas naturalmente as pessoas vão se interessando. Então, nós deixamos à disposição classes bíblicas, né? Esses aqui são moradores de rua, ali já tomaram banho, né? Já estavam ali com o nosso professor, estudando a palavra de Deus em plena segunda-feira. Aqui crianças, né? Essa parceria aí dos desbravadores, dos Calebes, e vocês percebam que são ambientes simples, né? Aqui ainda não estava na pandemia, mas, olha aqui, nosso querido pastor Anderson estudando com o pessoal aqui no Projeto Amigo de Oração, então as coisas meio que juntas. Quero dizer para você que Deus está chamando você para algo grandioso, e pode acalmar o seu coração, porque Ele vai capacitar. Quem sou eu, né? Disse Jeremias, disse Moisés, disse Isaías, mas Deus disse, olha, fica calmo, eu vou colocar as palavras na sua boca e vou ensinar o que você vai falar, o que você vai fazer. Portanto, Deus chama, capacita e provê. Amém? Olha o que diz esse livro feito por um médico do Ministério Urbano. Diz Ellen White: a todo aquele que se oferece ao Senhor para o serviço, sem reserva de coisa alguma, é dado o poder para a realização de resultados imensuráveis. A gente não tem como medir o resultado desse trabalho feito com amor e por amor. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos a realizar. Ele proveu assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar-nos em qualquer apuro, para fortalecer-nos a esperança, a certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Que maravilha, na verdade? Amém por isso. Deus realmente provê. Ele provê apoiadores, gente que chega para ajudar de várias formas. Através desses projetos, onde passamos, nós temos tido a oportunidade de ter acesso à TV gratuitamente, né, como o caso aqui desta foto. Um dos projetos que eu mencionei, né, o Corações Aquecidos, se tornou tão conhecido na cidade que o idealizador, o pai do idealizador desse projeto, né, o Paulo, foi convidado para fazer parte do comitê intersetorial da cidade, e através dessa função, muita gente foi abençoada e a igreja passou a ter mais visibilidade. Por exemplo, o conhecido IGA ali na região é um hipermercado muito renomado, um hipermercado bem reconhecido. O que ele fez? Ele procurou a prefeitura indicou este projeto, então eles colocaram ali o nome da ASA, né, e do Corações Aquecidos, e também o Facebook, e quando a pessoa faz compras, até hoje, se você for lá, você vai receber essa sacolinha ali em Santa Bárbara do Oeste. Você paga uns centavos lá, e a cada 2, 3 meses vem um bom dinheiro ali para ajudar na manutenção dos projetos. Nós estávamos pensando como que a gente vai transformar a igreja fora dos horários de culto num ambiente, né, de ensino e prática aí para servir a comunidade. Então, precisamos de carteiras, né? Deus nos abençoou com caminhões de carteiras, é claro que usadas, mas em bom estado, que vieram lá do UNASP, através do pastor Dino e do pastor Hélio. Nós agradecemos, foi uma bênção. Outro projeto, não tínhamos local, muito alto custo. Quem que cedeu o local para os projetos? O próprio padre. Então, esse local, no momento, continua aberto aí para atender a comunidade através dos projetos.
E a última parceria, que é atual, né, eu peguei recentemente, foi ontem aqui, saiu na mídia da cidade, o projeto que o SEBRAE está realizando. É claro que não é só na nossa igreja, né, nós estamos sonhando em ampliar isso, inclusive para os outros colegas aqui da região. O SEBRAE está utilizando a estrutura da igreja fora dos horários do culto. Então, você vê que interessante, né? A igreja está aberta, né, ainda em plena pandemia, né, ainda não saímos, mas de manhã e à tarde, com todo o protocolo, eles são muito rígidos, né, assim, é uma bênção gerando renda, né, ensinando as pessoas a gerarem renda. Então, nós estamos funcionando atualmente o projeto de como preparar pizzas e salgados interessantes, sem nenhum derivado de suíno. Então, eles respeitam nossos princípios, e outros cursos virão, e a ideia é expandir. Por enquanto está sendo apenas em uma igreja, vai expandir para todas as outras. Orem por isso, né? E abrir também para os outros colegas e quem desejar. Vamos tentar ampliar essa bênção dentro do possível. Bom, na prática, nós temos visto pessoas que estavam afastadas da igreja voltando ao se envolverem nestas ações de amor, pessoas que vieram ajudar, como o caso dessa assistente social, nossa querida Lucemara, né? Ela ficou encantada com o trabalho de amor da igreja e acabou tomando a decisão de fazer parte da família da fé, sendo batizada. Deus seja louvado por isso. Recomendo para vocês o livro Beneficência Social, que ainda não leu, o livro que mencionamos aqui, Ministério Médico Missionário Urbano. Eu estou à disposição, se puder contribuir, esclarecer algum ponto, estamos aqui para servir. Desejo que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, e lembre-se, você foi e é abençoado para abençoar. Um grande abraço.